Bom dia aí aos companheiros e companheiras aqui do Complexo CDD, Campos Elísio. Meu nome é Reinaldo de Jesus, sou lá do estado da Bahia, dos Correios. Viemos aqui trazer o axé de luta, de resistência e unidade da luta histórica dos trabalhadores dos Correios, daqui do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. E nós estamos aqui representando os companheiros candidatos da Chapa 1, Responsabilidade, União e Luta. Então é importante que os companheiros saibam que no próximo dia 18, 19 e 20, teremos a grande festa da democracia, onde que os trabalhadores filiados ao sindicato irão eleger a nova diretoria. Nós compreendemos, nós da Chapa 1, compreendemos que o melhor projeto para os próximos 4 anos é a Chapa 1. Por que a Chapa 1? Além dela ter responsabilidade, união e mais conquista, votar na Chapa 1, que barrou a privatização e continuará fortalecendo o sindicato independente da direção da empresa, do governo, e comprometido com os direitos dos trabalhadores dos Correios. Por isso que é importante nós avaliar 2 projetos que nós temos. Nós temos um projeto de manter o sindicato na resistência e luta da independência do patrão, da independência da direção da empresa e da independência do governo. E do outro lado, nós não sabemos qual é o projeto. E é isso que nos preocupa. Por isso que nós aqui da Chapa 1 estamos trazendo as nossas propostas para o conjunto dos trabalhadores. A Chapa 1, Responsabilidade, União e Mais Conquista, compromete a mobilizar os trabalhadores a lutar por concurso público imediato, pela redução do custeio do plano de saúde, pelo fim do DDA, pela climatização de todas as unidades do Estado do Rio de Janeiro, pela reabertura das agências fechadas, pelo adicional aos atendentes que não trabalham nos guichês, pela implementação da entrega matutina em todas as unidades da distribuição do Estado, pela reconquista de todos os direitos roubados no governo anterior, que foi um dos piores governos que já passou aqui na nossa tão jovem democracia. Aquele picareta do Bolsonaro que roubou só das nossas cláusulas do acordo coletivo, mais de 50 cláusulas. Por isso que nós vamos sim recuperar tudo que foi roubado em 4 anos do governo de Bolsonaro e a sua quadrilha. Pelo reajuste das funções dos carteiros motorizados e operador de empilhadeira, pelo fim do ponto eletrônico e pela saída antecipada, pelo fim do redimensionamento e o retorno das funções na agência. Anistia geral para todos os demitidos, amparados pelas leis e fora da lei. Referente ao Postales versus Postal Saúde. É um absurdo, companheiro, o que está acontecendo com o nosso fundo de pensão. O fundo de pensão do Postales roubou, é uma verdadeira quadrilha roubando o dinheiro dos trabalhadores. Eu cito como exemplo eu, que trabalhei 35 anos, sou aposentado pelo Correio, eu recebo menos de que um salário mínimo de complementação do que eu atribuí em 35 anos no Postales. Isso é uma vergonha. E nós da Chapa 1 defendemos uma CPI para que queremos saber aonde foi parar o dinheiro do fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. O Postal Saúde, nós trabalhadores sabemos que hoje o Correio é uma fábrica de criar doentes, de doenças ocupacionais, principalmente aos trabalhadores da área operacional. E aí vem o Postal Saúde com tanto problema, só a contribuição que estão cobrando da gente é um absurdo. Quando você vai marcar qualquer consulta, as especialidades estão faltando. Hoje o SUS dá uma surra no Postal Saúde do Correio. Por isso, companheiro, nós queremos uma CPI também no Postal Saúde.
E para que nós possamos, de fato, dar continuidade nessa luta histórica dos trabalhadores dos Correios, aqui do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, precisamos de uma chapa representativa. E é a única chapa que tem representante de todas as unidades aqui do Rio de Janeiro, seja aqui na capital, na Grande Rio e no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, companheiro, humildemente, eu peço o voto sim a todos vocês e confiar nessa chapa, que é uma chapa que tem experiência, é uma chapa, a verdadeira chapa que tem renovação. Nós temos sim uns 30, 40% mais antigo com experiência de luta e a maioria sim são os verdadeira renovação dentro do sindicato, que são novos, valorosos delegados sindicais, cipeiros, que estão comprometidos sim com a luta e com a saúde do trabalhador, é que estão compondo esse time da Chapa 1. Por isso eu peço aos companheiros aqui do CDD Campos Elísio, para que no dia 18, 19 e 20, Chapa 1 neles até a vitória, companheiros. Obrigado, companheiro Reinaldo. Parabéns, uma fala muito profícua. Bom dia, companheiros do CDD Campos Elíseos. Aqui quem vos fala, com muita alegria, muita honra e respeito, é o companheiro Franklin Laurindo. Eu faço parte da diretoria do Sintec de Pernambuco. E o sindicato lá em Pernambuco declarou apoio para o Sintec de Rio de Janeiro, apoiando a Chapa 1, porque acredita que este projeto que a Chapa 1 vem trazendo, muito bem colocado aqui pelo companheiro que me antecedeu, o companheiro Reinaldo, é um projeto que realmente tem compromisso com a classe trabalhadora do RJ. Eu gostaria de aproveitar o momento e também trazer a saudação e um abraço de toda a categoria setista pernambucana para os excetistas aqui do Rio de Janeiro que trabalham aqui no CDD Campo Elísio. Porque em todo lugar do Brasil, nós trabalhadores dos Correios, principalmente os carteiros e carteiras, é que carregamos esta empresa nas costas, é que lombamos com a bolsa, entendeu? Para justamente atender essa sociedade, mostrando quão forte é a empresa de Correios. É por isso, companheiros e companheiras, que nós, que fazemos essa categoria, que somos representantes da luta sindical, temos sim que honrar o compromisso com a classe trabalhadora. E aqui, a única chapa que realmente tem comprometimento, que tem sim alinhamento com os trabalhadores, é a Chapa 1. A outra chapa, ela não tem projeto e nem proposta. São pessoas que, infelizmente, estão se aproveitando, usando da oportunidade para tentar enganar o trabalhador. Não é à toa, né, companheiros, que na negociação agora desse nosso acordo que se aproxima, a empresa ela já está apresentando, não é, dizendo aí que está em prejuízo, para justamente não fechar um acordo que realmente faça jus às petições e às pautas apresentadas para os trabalhadores. Então, companheiros, não dá para colocar em risco o seu direito, o seu benefício, tirando esse sindicato da mão de quem tem comprometimento com vocês. Olha, a Chapa 1 foi a única que na gestão anterior prometeu e cumpriu. Esteve presente nas lutas. Os delegados, os diretores que são atuantes, sempre resolvendo os BOs de vocês aqui no Rio de Janeiro, são realmente comprometidos. Estão sempre presentes nas lutas, pois foi a chapa que barrou a privatização. Esteve presente lá em Brasília, companheiros que nem dormiam, justamente negociando para que os Correios não fossem privatizados, porque o projeto não era só de privatização, mas sim de extinção. Talvez hoje nós estivéssemos desempregados aí na fila dos cines, nas filas, entendeu? Das empresas, buscando emprego. Então, essa empresa centenária, do qual nós tiramos o nosso pão, infelizmente, se não tivermos cuidado, nós podemos colocar não só os nossos direitos e benefícios,
mas também os nossos empregos. Então, por isso, companheiro, que eu peço para vocês, mais do que o seu apoio e voto, a reflexão. Que seu voto não seja um voto apenas de amizade, mas de reflexão, de saber que a Chapa 1, ela tem projeto, ela tem história, são companheiros aguerridos e é a verdadeira renovação, como bem colocou o companheiro Reinaldo aqui. Nós somos companheiros de luta, nós somos companheiros que temos história na luta sindical, não estamos aqui para brincar, estamos aqui sim para falar a verdade, fazer a crítica construtiva e trazer reflexão para os companheiros e companheiras aqui do CDD Elísio. Então, companheiros, só para mostrar a vocês, né, os fatos que realmente corroboram com aquilo que estou dizendo. Porque a atual direção que compõe a Chapa 1 foi a que trabalhou para salvar vidas na pandemia, que lutou, que abriu processos, que hoje tem companheiros recebendo alvará naquela questão lá da Covid-19, que corrigiu as inconsistências do acordo coletivo, que infelizmente foi fechado por aquele que está patrocinando a outra chapa, a chapa do patrão. Então, que isso, né, conste justamente nessa questão do pensamento que vocês fechem e dê apoio à Chapa 1. Manteve os 30% dos motociclistas, fortaleceu o departamento jurídico do sindicato, garantiu 70% do abono pecuniário e garantiu os 50% do custeio do plano de saúde e está lutando justamente para que o nosso plano de saúde não onere mais ainda o bolso dos trabalhadores, que seja gerado, que volte para o sistema que era antigamente, porque esse plano de saúde, infelizmente, meu amigo, tem sido um grande prejuízo no bolso dos trabalhadores. E sabe quem trouxe? Justamente quem está lá do outro lado, e não os componentes da Chapa 1, que fazem hoje a atual direção do sindicato, não é? Que é responsabilidade, união e mais conquista. Entendeu, companheiros? Então, no dia 18, 19 e 20, peço o seu voto de consciência na Chapa 1. A verdadeira chapa do trabalhador. Chapa do patrão aqui não. Patrão é de um lado, trabalhador é do outro. Tem que ter essa compreensão. Se respeita, se trabalha junto, mas trabalhador de um lado, o patrão é do outro. O patrão, ele não reflete a vontade do trabalhador. Ele oprime, ele se expressa na forma de exploração. E nós, trabalhadores, lutamos por dignidade, por respeito, melhores condições de trabalho, melhores salários, para que possamos chegar na nossa aposentadoria com o mínimo de dignidade e de saúde. Então, vote na chapa que representa o trabalhador. Dia 18, 19 e 20, é Chapa 1 neles. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um excelente dia de trabalho, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos nós. Paz, axé a todos. Isso aí, Franklin. Bom dia a todos os trabalhadores. Peço licença a vocês aqui para fazer o uso da fala também. Me chamo Douglas, sou diretor do Sindicato dos Correios lá de São Paulo e diretor também de comunicação da Findect. Venho para agradecer aqui a todos os trabalhadores pela receptividade também. Parabenizar vocês por estarem hoje garantidos com o seu serviço, com o seu emprego. Barramos a privatização dos Correios, elegemos Lula presidente. Isso foi fundamental para poder garantir os nossos empregos, mas a gente precisa avançar nisso. Nós precisamos ampliar os nossos direitos, reconquistar direitos que são fundamentais que nós tínhamos e também reconstruir os Correios, que é importante, com a garantia de um concurso público, melhoria das condições de trabalho. E para isso precisamos de ter um sindicato combativo, uma diretoria experiente, com força renovada também, e que seja atuante. Que não basta só chegar aqui e fazer um discurso vazio, chegar a prometer coisas absurdas e não cumprir. Essa diretoria que trouxe, durante toda essa gestão, vários compromissos que foram assumidos. Foi distribuído o jornalzinho para vocês. Esse jornal passa todo um panorama de tudo que foi cumprido pelo sindicato nos últimos anos. E é importante ressaltar que essa diretoria aqui fez uma atuação fundamental, principalmente na questão jurídica, onde conseguiu distribuir cerca de 50 milhões de reais em alvarás. É algo inédito, onde ninguém, nenhum sindicato no país conseguiu algo
com feito tão como ocorreu aqui. E também garantiu também a manutenção do adicional de 70%, fundamental, que foi retirado no governo Bolsonaro, assim como outras cláusulas que prejudicaram os trabalhadores. E falando também, pessoal, sobre a questão de prejudicar os trabalhadores, né? Nós sabemos aí que na última campanha salarial, nós conseguimos reconquistar 50 cláusulas importantes, foram fundamentais, importantes, e garantir o retorno de cláusulas que vão ajudar a toda a classe trabalhadora. Mas não foi tão fácil assim. Ano passado, após a empresa ter apresentado a proposta, os membros da Chapa 2, eles assinaram um acordo coletivo com várias inconsistências. Dentre elas, a que prejudicou os trabalhadores com desconto de impostos nos R$ 1.000 foram depositados, sendo que na forma que foi aprovado não haveria nenhum desconto, seria R$ 1.000 limpo. E eles aprovaram essa cláusula dessa forma, onde os R$ 1.000 que seria depositado de forma limpa, né, Franklin, acabou reduzindo a R$ 400, R$ 500, porque lançou junto com o contra-cheque, acabou prejudicando toda a categoria. E o Sindicato Rio denunciou essa prática, essas irregularidades, assim como a questão da cláusula de normas regulamentadoras, que fala sobre a questão de melhoria nas condições de trabalho, novas cadeiras, iluminação, condições de trabalho. E a cláusula que eles assinaram falava que só podia ter o cumprimento dela, Franklin, na sua integralidade, se tivesse orçamento financeiro. Né? Os cipeiros da unidade sabem muito bem disso, que norma regulamentadora, não existe essa de ter dinheiro, só vai ter que cumprir se tiver dinheiro em caixa. Tem que se cumprir, os cipeiros têm ciência aí, e conseguimos corrigir essa cláusula, que também melhora as condições de trabalho. E o Sindicato do Rio de Janeiro fez uma denúncia muito forte sobre isso, porque as cláusulas da forma que estavam lá, elas prejudicavam de fato os trabalhadores. E a gente conseguiu corrigir essas cláusulas, em boa parte, trouxe a antecipação do reajuste salarial, que seria agora em junho para janeiro. Conseguimos transformar os R$ 1.500 que seria em janeiro, antecipar para dezembro, em forma de vale alimentação, para que não incidisse impostos. Isso beneficiou os trabalhadores. E isso foi um marco dessa gestão, que tem uma marca registrada, que é pela responsabilidade, transparência e atuação firme junto à base. Essa gestão, ela não é uma simples diretoria que chega aqui e joga os papéis, joga o jornal e lança e sai correndo. Não é dessa forma, pessoal. Não é desse jeito. Bom dia, companheiro, tudo bem? E aí a gente vê que a atuação dessa gestão, ela foi marcada por essa atuação forte. Tivemos aí, só para ressaltar uma importância, acabei esquecendo, hoje, pessoal, faz 3 anos que Ronaldo Martins faleceu. Ronaldão, figura histórica, né? Todo mundo que sabe, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Rio de São Paulo, no Brasil todo. É uma figura que ele dialogava com todos os campos, todas as áreas, todas as correntes políticas. É uma figura que deixou a gente aqui órfão, porque era um presidente que tinha uma atuação firme. E após o falecimento do Ronaldo Martins, acabou que o Marcos Santagda acabou assumindo essa gestão. E com firmeza, determinação, trabalho e luta, que ele já era o diretor jurídico. Tanto é que a marca registrada dessa gestão é a questão jurídica. Marcos Santagda deu um prosseguimento a essa gestão, pegou durante uma pandemia, um período crítico, e o sindicato foi lá e atuou para poder conseguir, em diversas ações judiciais, garantir o afastamento dos trabalhadores em caso de contaminação nas unidades. E Marcos Santagda continua fazendo um trabalho firme, muitas vezes é difamado, é atacado, porque a gente sabe muito bem que quando a gente tem um dirigente sindical que é atuante, firme na luta, que incomoda o patrão não vai gostar, pessoal. Vamos ser bem sinceros. O patrão não vai gostar de um presidente como o Marcos Santagda, que é atuante, que pega, denuncia, vai no Ministério Público, vai na Justiça, vai no Judiciário, vai em todos os cantos denunciar, cobra a direção da empresa. Tanto é que ele cobrou aqui, e nós estamos aí no 3º superintendente aqui no Rio de Janeiro, por conta que o Sindicato do Rio de Janeiro tem cobrado a gestão aqui da superintendência, melhoria nas condições de trabalho. Então, pessoal, essa questão de você ter um presidente do sindicato que seja atuante, transparente e que vive sendo atacado, a gente tem que valorizar.
esse sindicato, essa gestão aqui, ela tem uma marca registrada que é a sua responsabilidade e a sua transparência. E eu queria também falar uma questão aqui, pessoal. Não sei se vocês ficaram sabendo aí. Na terça-feira dessa semana, nós tivemos um fato lamentável aí, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde um companheiro aqui que é do Pernambuco, sindicato que é filiado à Fintech, sindicato que não faz parte da nossa federação, que é a Findect, mas que, por entender que essa gestão tem um trabalho firme, atuante, verdadeiro e responsável, declarou apoio à Chapa 1. Esse companheiro foi fazer o uso da fala nessa unidade, ele sofreu uma tentativa de agressão e foi ameaçado no setor de trabalho. É uma coisa absurda. E aí, quando a gente fala que a chapa é uma chapa do patrão, tudo isso colabora com esse discurso de que a chapa do patrão, ela quer isso, ela quer intimidar. Então, eu queria falar uma coisa para vocês, é um repúdio a essa tentativa de agressão ao companheiro Franklin, que sindicalismo se faz assim, sindicalismo se faz com diálogo, proposta, dialogando com os trabalhadores, conversando, mobilizando. Isso é fundamental para poder garantir essa boa relação entre os trabalhadores e o sindicato. Eu não acredito que os trabalhadores vão querer colocar o patrão dentro do sindicato, sabendo que o patrão está controlando, o patrão está ingerindo. Fica meu repúdio aqui também a administração central de Brasília, dos Correios, que pegou e está ingerindo na nossa atuação, na nossa eleição aqui. Isso é ruim saber que o patrão está querendo ingerir nas decisões que são dos trabalhadores. Então, pessoal, fica aqui meu alerta para vocês. Ressaltar que dia 18, 19 e 20 é importante que os trabalhadores tenham ciência de que, na hora de votar numa chapa que tem responsabilidade, união e trouxe muitas conquistas, e uma chapa que não tem conchapas com a direção da empresa. Né? A gente sabe muito bem que a outra chapa tem um conluio com a direção dos Correios para atacar os funcionários dos Correios. Isso é muito grave. Assim como aconteceu as agressões, eu queria agradecer aqui também a receptividade do CDD Campos Elíseos, porque em nenhum momento os companheiros passaram aqui, deram um bom dia, agradeceram. Isso é fundamental para a gente poder mostrar que a Chapa 1 é a chapa que tem diálogo, tem abertura com os trabalhadores, tem transparência e que tem trazido muitas conquistas. E nesse dia 18, 19 e 20, vote Chapa 1. E eu peço apoio de todos os trabalhadores para poder dar continuidade a esse trabalho, porque o Rio de Janeiro precisa estar com o São Paulo liderando encabeçando essa luta nacional. Sabendo que o Sindicato Rio é o segundo maior sindicato da América Latina de Correios, e sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro juntos podem firmar um compromisso firme em defesa dos trabalhadores, assim como Maranhão, Tocantins, Bauru, Pernambuco, os demais sindicatos, para poder traçar o rumo da vitória, um rumo da unidade, sem divisão, sem briga, sem confusão. E essa gestão tem experiência para conduzir a luta dos trabalhadores nessa campanha salarial. Então fica meu alerta, meu pedido dos trabalhadores que votem na Chapa 1, para que a gente possa dar prosseguimento a essa luta importante da categoria. Então fica meu alerta, pessoal. Vou passar aqui a palavra para o Franklin, para ele poder finalizar. Franklin, eu falei aqui sobre essa questão da agressão que você, a tentativa de agressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque a gente sabe que a agressão, a tentativa de agressão a um trabalhador, ela reflete em toda a categoria, e a gente não pode acontecer esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, bom trabalho a todos os trabalhadores, e fica aqui meu chamado, meu pedido a todos que apoiem a Chapa 1. Forte abraço, até a vitória. Então, muito obrigado, Douglas. E peguei aqui a palavra de novo, companheiros e companheiras do CDD Campos Elíseos, para poder fazer essa explicação desse fato que ocorreu na terça-feira. E, assim, trazer para vocês um pensamento que a gente trabalha muito junto da nossa categoria, lá no Pernambuco, que é o seguinte: a gente fala que o sindicato é a casa do trabalhador. E quando a gente define esse pensamento como um princípio e traz ele para a prática, o que é que acontece? Não importa qual a categoria que esse trabalhador esteja, a gente compreende que ele é um trabalhador, ele merece ser respeitado, ele e ela.
todo trabalhador e trabalhadora, não importando a sua função ou a sua atividade laboral, o sindicato, ele precisa ali estar apoiando, ajudando, cooperando e principalmente orientando. Como ele deve fugir das perseguições, da opressão, como ele deve lutar, mas nunca, nunca pregando a violência e o ódio de um trabalhador contra o outro. Então, assim, como o Douglas falou, esse fato acontecido, isso nos soa de forma muito grave. Porque, olha só, uma coisa que eu quero contar aqui para vocês. Nós estamos fazendo parte de um grupo de trabalho de combate à opressão e ao assédio moral e sexual dentro dos Correios. E uma coisa que é muito grave é que chegou a nós uns dados de que esse quantitativo de assédio moral que acontece na empresa já ultrapassa mais de 5.000 casos. E o pior, a maioria dele impunes. Sabe? Tem muito trabalhador aí tomando Gardenal, tomando remédio tarja preta por conta de ataques de assédio moral. E aí é que eu digo para vocês, esse é o risco de muitas vezes você entregar a direção de um sindicato combativo na mão de pessoas que não têm compromisso com os trabalhadores. Entregar na mão do patrão. Não é à toa que, agora há pouco, no congresso da outra federação, da qual até o meu sindicato, o sindicato que eu faço parte, ainda é filiado, mas já estamos discutindo a nossa saída dela, porque percebemos que ela não está mais refletindo a luta dos trabalhadores, até por causa do último racha que aconteceu, né? Atitudes não só grosseiras, mas também ditatoriais do atual presidente, cerceando o direito de fala de companheiros, cerceando o direito de companheiras, ocupando esse espaço de fala e até assediando moralmente. Olha, um presidente de uma federação que faz um ato desse, é claro que isso vai se refletir, não é? Abaixo na hierarquia. Então, não é? Para eles talvez seja natural o que aconteceu na terça-feira, né? Um companheiro vinha agredir outro companheiro na hora que ele está fazendo uma crítica, mas não uma crítica xingativa, uma crítica rebaixada, mas sim uma crítica construtiva. Isso que nós colocamos aqui, como eu falei, se não tivermos cuidado, essa gravidade ela vai ecoar. Sindicato não pode ter postura, entendeu, de bandido. Como dizia o Chico Sainz, o sindicalismo não pode ser banditismo, né? Ele tem que ser um ambiente, como eu falei, a casa do trabalhador, uma casa de respeito e de acolhimento ao trabalhador, para justamente combater as impunidades, combater os assédios morais. Não podemos deixar que essa empresa, que é pública, seja um exemplo de violência e de assédio. Ao contrário, tem que ser um exemplo de acolhimento e de um lugar digno para os trabalhadores. Não corroboramos com quem assedia trabalhador, com quem persegue trabalhador, não corroboramos com quem prega a violência e o discurso do ódio contra os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós defendemos sim que o trabalhador tem que ser respeitado, ele tem que ter uma condição digna, uma condição perene, bom salário, boas condições de trabalho para que ele possa tocar sua vida, para que ele, quando sair do trabalho, ele tenha a alegria de chegar na sua casa, junto com a sua família, compartilhar o seu pão com seus familiares e dizer, olha, caramba, hoje eu estou satisfeito, hoje eu estou feliz, né? O emprego pode ser até pesado, pode ser duro, mas hoje eu estou feliz. E não chegar em casa, estar preocupado, sofrendo danos psíquicos, danos físicos, por conta de perseguição e opressão. Então, companheiros e companheiras, eu me sinto muito feliz, muito grato de, poder estar expressando isso para vocês e de ter sido acolhido de forma muito respeitosa por esse CDD. Todos os companheiros que passaram aqui, né, e companheiras nos cumprimentaram,
né, falaram conosco com muito respeito, e você viu nas nossas falas, nós não trazemos agressões, mas fazemos crítica, nós trazemos fatos para que os companheiros e companheiras cheguem à reflexão dos acontecidos e do fato, e de quem realmente tem um projeto de defesa do trabalhador. Então, fica muito fácil e claro, né, para vocês, acho que a partir desse momento, que no dia 18, 19 e 20, o seu compromisso é com quem tem compromisso com você, é com a chapa 1, a verdadeira chapa do trabalhador. Não dá para apoiar nem defender, né, meus amigos, entregar esse sindicato que é combativo na chapa do patrão. Então, assim, desde já, né, agradeço a vocês a compreensão, peço a vocês a reflexão lá no dia que a urna passar aqui no CDD Campos Elíseos, para que vocês façam a escolha certa, a escolha na chapa 1, a chapa que representa o trabalhador. Muito obrigado mais uma vez. Declaro aqui o meu desejo que vocês tenham uma ótima sexta-feira, com muita alegria, um excelente trabalho e um mais que ótimo e excelente final de semana de vocês com as suas famílias, com os seus. Um abraço, muita axé, muita paz, muito amor. Gratidão, gratidão, gratidão é o que mais digo. Bom, pessoal, estou aqui novamente, é o Douglas. Bom, eu queria aqui falar uma questão importante, né? Vocês viram aí recentemente que a direção da empresa anunciou um concurso público aí para 3 mil trabalhadores. Sabemos que esse concurso público de 3 mil trabalhadores, ele não reflete a necessidade, a demanda atual da categoria setista. Sabemos aí que, do longo desses últimos 10 anos, a categoria foi dizimada. Estamos aí com quase 50 mil trabalhadores a menos do que em 2011. E 3 mil trabalhadores não vai refletir a necessidade atual da categoria. Por isso que é importante a gente ter uma diretoria que é atuante, uma diretoria responsável, para poder conduzir a luta dessa categoria, para poder a gente conseguir cobrar a direção da empresa que faça um concurso público. Sabemos muito bem que é grave a distribuição, o problema da distribuição, e só um concurso público, contratando funcionários, carteiros, motoristas, atendentes, OTTs, abrindo novas agências, é fundamental para a gente poder reconstruir os Correios. A reconstrução dos Correios passa pela realização imediata do concurso público. Sem contratação, o Correio não vai conseguir avançar. E essa gestão, ela está sendo inoperante porque ela está protelando essa realização desse concurso público. Diversos órgãos públicos já fizeram concurso público, empresas estatais, e os Correios está paralisado. Agora, por que está paralisado? Nós sabemos muito bem que a atual direção dos Correios está em coluna com a outra chapa, querendo beneficiar a outra chapa, para poder vir aqui, para poder controlar o sindicato. Os trabalhadores vão querer o patrão controlando esse sindicato do Rio de Janeiro, que é o segundo maior sindicato do país e da América Latina, de Correios, deixar nas mãos do patrão a decisão de se vai fazer concurso público. O Funk falou uma questão de assédio moral que é importante. Todo mundo achou que com o governo Lula, com a atual gestão, ia acabar com o assédio moral. Não acabou. E esse sindicato que é o sindicato que mais denuncia assédio moral. E isso é importante, porque é um sindicato que não está conivente com a direção da empresa, não aceita assédio moral. E é isso que vocês têm que avaliar na hora que vocês forem fazer o seu voto. Eu queria também ressaltar alguns pontos aqui, pessoal, que são compromissos que a Chapa 1 trouxe para os trabalhadores, como, além da realização de concurso público, também a luta pela redução do custeio do plano de saúde. Sabemos muito bem que a redução do custeio do plano de saúde era para ter ocorrido em janeiro. Até agora não foi implementada. Seria em junho agora, e o presidente dos Correios até agora não se pronunciou. Por isso o sindicato tem mobilizado, vai mobilizar, e essa semana que vem vai ter até uma assembleia para poder cobrar lá na região de São Gonçalo, aquela região, melhorias na rede credenciada, e o sindicato vai mobilizar os trabalhadores também para fazer uma greve em todo o estado pela redução do custeio do plano de saúde, porque é inadmissível a direção da empresa prometer, assumir um compromisso em ata e não cumprir. E não cumprir por quê? Porque está comunado com a outra chapa para poder dificultar a vida, vida dos trabalhadores. Isso é algo absurdo que acontece e a gente tem que colocar isso, ressaltar o trabalhador que está assistindo nossa live aqui,
que essa denúncia é uma denúncia grave e a gente tem que combater. E a gente, como é que a gente combate? Com um sindicato atuante, firme, responsável, independente do governo e do patrão. E para isso é a Chapa 1. E a gente sabe muito bem que o sindicato é o sindicato do trabalhador e não do patrão. Eu estou aqui acompanhando aqui, estou vendo filas grandes aqui para poder acompanhar, para poder retirar a encomenda dentro da agência, da unidade. É um fato lamentável porque isso reflete a falta de funcionários. É até bom ressaltar a população também, que muitas vezes o trabalhador quer trabalhar, o trabalhador quer fazer distribuição, mas a própria empresa criou um sistema que é de distribuição alternada. Hoje o carteiro está impedido de distribuir cartas e encomendas todos os dias, porque o DDA ele impede. É um negócio absurdo que a atual gestão promete e vai lutar para pôr fim, que é o DDA, e fazer um SD justo para que possa as unidades receberem novos funcionários e poderem melhorar as condições de trabalho. E para finalizar, pessoal, eu queria falar um pouco o recado aqui para os motociclistas. Eu sei que aqui não deve ter muitos motociclistas, mas é importante o motociclista também ficar atento. Esse sindicato aqui ele fez uma forte mobilização junto com São Paulo, onde a gente foi para as ruas fazer um ato para poder garantir a manutenção do adicional de periculosidade. O motociclista na rua, ele está aí. Hoje mesmo eu vi na televisão um taxista que passou atropelando um motociclista na rua, para a gente saber o quanto risco passa os motociclistas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país. E nada mais justo do que garantir o seu adicional de periculosidade. Mas a direção da empresa, em conluio com a outra chapa, foi lá e barrou, não quis pagar. Tivemos que ir para as ruas, no centro do Rio, fazer uma manifestação em São Paulo também, para poder garantir. E esse sindicato foi o precursor de conseguir manutenção desse adicional. E aí, pessoal, a gente não pode cair em fake news, por quê? A outra chapa, ela está usando até, eu vi hoje na internet, eles estão pegando foto de apoio à chapa 1, colocando o logo da chapa 2 para poder dizer que eles, que estão, a unidade tal, está apoiando. Eles pegaram a foto do CDD Cidade Nova e colocaram lá, chapa do patrão e divulgaram, ô Frank. Olha que loucura. Eles estão pegando foto de apoio à chapa 1 para tentar confundir os trabalhadores e dizer, não, o apoio não é na chapa 1, não, é na 2, é na chapa do patrão. Então, pessoal, a gente tem que ficar alerta, denunciar isso, mais uma situação que tem que ser denunciada, combatida, e fica meu repúdio aí. Pessoal, o pessoal da chapa do patrão, não precisa pegar foto da chapa 1 e colocar nas redes sociais em apoio. Pelo amor de Deus. Vão para as unidades, tenta conversar com os trabalhadores, vai lá ver se vocês são... vai lá na unidade e pergunta se o trabalhador vai apoiar a chapa do patrão. Ele vai dizer não. Ele vai dizer o quê? Sindicato é do trabalhador. Patrão aqui não tem vez, não é isso, Franklin? Então é isso, Reinaldo. Quer mais um alô? Nada? Maravilha, então. Pessoal, fica aqui, nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os trabalhadores, mas encerro aqui essa transmissão. Fica aqui meu pedido a todos os trabalhadores, vote nos dias 18, 19 e 20 na chapa 1. Sindicato é do trabalhador. Patrão é aqui não. É isso aí, chapa 1. Então é isso aí, no dia 18, 19 e 20, é chapa 1! Um na cabeça!